Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje em mais um culto profético e aí na campanha que é viver ressurretos. E vamos então prosseguir o culto do ato profético hoje. E vamos então fazer agora a leitura da palavra de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus. Se você trouxe as escrituras, a leitura que vai ser feita está no primeiro livro do profeta Samuel, onde vai ser feito a leitura, capítulo 22, e o que tem a ver então Davi com a igreja gloriosa, ou o que tem a ver com a profecia para a nossa vida. 1 Samuel capítulo 22, quando Davi se refugia na caverna de Adulão. Então vamos ler esta passagem. 1 Samuel capítulo 22, é a leitura. Diz o seguinte: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E também ajuntou-se a ele toda a pessoa que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todas as pessoas de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispe, dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Só até aí. Agora pode assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, a Bíblia declara, que estamos lendo nessas semanas, em Colossenses 3, no capítulo 3, do verso 1 a seguir, que diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do céu, e pensai nas coisas de cima. É a ordem de Deus, e não nas da terra. Então veja bem que Deus é bem claro: quem já ressuscitou, então não pense nas coisas da terra, mas do céu. Ressuscitar quer dizer aquele que já morreu, o homem adâmico, e quer servir a Deus. É o Colossenses capítulo 3. E por que Deus quer isso do seu povo? Porque nós temos que saber que há uma eternidade nos aguardando, ou para a condenação de quem não tem o plano de Deus, ou para estar com Deus. Mas o que é estar com Deus? É porque Ele tem um plano eterno. Ele tem um plano para reinar as obras da mão dele. Se você ler lá em Apocalipse, declara que haverá novo céu, nova terra, ou seja, haverá um plano que Deus tem desde a criação de tudo, com o seu povo para reinar com ele, para estar com ele na eternidade. E até mesmo aqui, quando implantar o milênio aqui na terra, para Deus mostrar a sua glória, há um plano de Deus para o seu povo, e depois para a eternidade. Então esse plano são coisas sobrenaturais. É reinar as obras da mão dele, é aprender com ele, é estar ao lado dele, é estar vivendo os propósitos dele. Então são coisas que são eternas. Então nós devemos ter sempre essa noção. Por isso que a palavra diz: pensai nas coisas do céu, buscai, porque as da terra são efêmeras, passageiras, como o Tiago escreveu. A vida aqui igual um vapor, igual uma verdura que nasce, cresce, murcha, desaparece. Mas se a pessoa já pensa nas coisas eternas, essas pessoas já serão honradas aqui na terra. E o grande segredo de Davi ter reinado aqui na terra e ter prosperado e conseguido a vitória no período que ele reinou aqui na terra, foi porque ele tinha princípios de uma pessoa ressurreta. Qual que era esses princípios? Então Davi, ele nunca pensou em ser rei,
Aliás, ele não era nem da linhagem real. A linhagem real seria da família do rei Saul. Mas Davi, ele tinha o grande interesse de louvar a Deus, de estar com Deus, de aprender na casa de Deus. É o que relata sobre a vida dele. E trazer a glória de Deus na terra. Ele queria realmente a companhia de Deus para todos servirem a ele. Então veja que Davi já pensava nas coisas de Deus, já pensava no governo de Deus. Então ele é perseguido de morte do rei Saul, porque o profeta, na ordem de Deus, unge Davi para ser futuro rei, o profeta Samuel. Então ele é ameaçado de morte, tem que fugir, mas ele não revida contra o rei Saul. Então ele foge para uma caverna, os familiares, grande parte acompanha ele, mas veja que dentro do império, do domínio do rei Saul, havia muitas pessoas endividadas, sofrendo, desgostosas, abatidas de espírito, sem rumo na vida, decepcionado, sem objetivo de vida, saindo do país porque estavam sendo ameaçados, perseguidos, não tinha uma melhor perspectiva de vida. Então essas pessoas descobriram que Davi havia sido ungido rei pelo profeta Samuel, e eles começaram a juntar-se a ele. Então aquela primeira turma de pessoas, uns 400 pessoas, começaram a se unir a Davi. Por quê? Porque eles descobriram um objetivo que tinha, que era trazer a glória de Deus na terra. Davi trazer a adoração de Deus na terra, a adoração ininterrupta de Deus ser louvado em toda a terra, de Deus ser o centro de Israel. Então eles se ajuntaram a Davi, e ele deixa os seus pais ali num país vizinho. Então diz aqui, até que ele descubra mais ainda, até que saiba que Deus há de fazer de mim, veja no verso 3. Então nem tudo ainda Davi sabia o que Deus tinha para ele, mas depois ele foi descobrindo. Quanto mais ele priorizava o seu reinado em Deus, em ser um país concentrado no regime teocrático, quer dizer, Deus no centro de tudo, quanto mais ele fazia tudo para Deus ser louvado, para as pessoas servirem ao Deus eterno, para as pessoas se voltar para agradar a Deus, mais Deus falava com Davi os propósitos dele, e as pessoas que estavam com ele aceitavam. Ou seja, porque Deus falou primeiro com Davi, porque Davi era um homem segundo Deus, adorador, fiel, e a visão então foi passando para todos que o seguiam, se juntavam a ele. Então o povo praticamente ficou um só coração, todos estavam com o mesmo propósito: trazer a glória de Deus na terra, adorar a Deus, toda a nação servir a Deus, e tudo ser feito para Deus ser louvado. Então veja que havia um propósito de coração, havia uma visão, havia um desejo mesmo de satisfazer o plano de Deus. E por que isto tem a ver com a igreja e com a eternidade? Porque para a pessoa morar lá no céu, o que ele precisa? Ele tem que estar consciente que ir para o céu é viver a visão de Deus na eternidade, é viver o propósito de Deus para a eternidade. Mas a pessoa pode falar: não, mas quando eu chegar no céu, aí eu vivo o que Deus mandar. Mas já começa aqui na terra, porque uma pessoa que está aqui na terra e ele não pensa nas coisas do céu e não busca as coisas do céu, depois ele só quer entrar no céu na hora que chegar lá, ele praticamente será rejeitado. Esse é o grande princípio de viver ressurreto. Viver ressurreto já é preparando aqui na terra para a eternidade, mas as coisas da terra, elas são acréscimos. Então Davi, ele via sempre as coisas de Deus acima de tudo. Agora o rei Saul queria o profeta para abençoar as guerras, para ele ter vitória, para reinar, para conquistar território, para ser uma nação, para ser um rei reconhecido com honra humana. Mas Davi não, Davi fazia tudo em função das coisas eternas. Então veja que a maioria dos cristãos hoje quer Deus para as coisas da vida, e
isto vai levando à reprovação. Mas se a pessoa fala, não, estou nessa terra para quê? Para cumprir um plano de Deus na terra e na eternidade. Aqui é só uma preparação, porque o que nos aguarda é a eternidade. A eternidade não tem fim, e na eternidade há propósitos que Deus tem para nós: reinar com Ele, aprender com Ele, viver com Ele, adorar para sempre a Deus, viver em função dele. Então são muitas coisas que são claras, que estão na Bíblia. Mas como que vamos chegar lá no céu se aqui na terra não houve um propósito, não houve uma visão de Deus, não houve um desejo já das coisas eternas aqui na terra? Então aí fica discrepante. Por isso que a Bíblia diz: portanto, se já ressuscitaste, então já busca as coisas do céu, já pense nas coisas do céu, porque já estáis mortos, e a vossa vida escondida em Cristo. Quando Ele manifestar, manifestaremos com Ele em glória. Então Davi foi falando para os seus valentes: o meu reinado não é simplesmente ter um país, um trono, um palácio, e administrar, e cobrar impostos, e fazer com que haja repartição das rendas para o povo trabalhar, ou ter atividades econômicas, ou ter profissão, ou cuidar do social. Então Davi, ele não tinha essas prioridades. Como está lá no livro de Salmo, o prazer de Davi está na casa de Deus, aprender e contemplar e aprender do Senhor no seu templo. Agora Saul só queria ficar no palácio, dar ordem e querer ser um país natural e querer honra humana. Mas Davi não, Davi queria compreender as coisas de Deus, ou seja, entender os propósitos de Deus para a terra e já preparar para a eternidade. Então todas as pessoas se ligaram a esta visão que acompanhava ele. Por isso que todos foram honrados, por isso que Deus pôde dar vitória a Davi, porque havia propósito no coração, havia unidade. Todos se uniram para aquele plano de Deus cumprir na terra, trazer a glória de Deus na terra. E lá na igreja dos apóstolos, Atos 4 e 5, veja lá que a alma e o coração do povo era um só, todos estavam no mesmo propósito. Por isso que Deus pôde fazer avivamento, porque qual que era o plano que Deus falou para a igreja desde o começo? Que todos fossem a semelhança de Cristo, anunciassem o Evangelho, que todos vivessem no amor de Deus, que todos já pensassem em estar com Deus, de viver para Ele, de reinar as obras da mão dEle, debaixo da sua autoridade. Então as pessoas não tinham pensamentos discrepantes, mas um só coração. Então esse princípio de um só coração aponta lá em Davi, aponta para a igreja dos apóstolos, e é o mesmo princípio hoje. Por que que as pessoas ficam decepcionadas, abatidas, vai para um lado para outro e só atrás de bênçãos? Porque falta o propósito de coração. E se a pessoa serve a Deus, ele não viver uma visão de Deus, ele acaba decepcionado. Porque um dos sinais que a pessoa é ressurreto, que a pessoa vive para Deus, é ele viver unido no propósito de Deus, já aqui na terra. Então você pode perceber, quando a pessoa fala: não estou satisfeito, não estou recebendo as bênçãos, ele está só pensando na vida dele. Mas se a pessoa fala: não, eu quero viver em função da visão de Deus, tanto na terra como na eternidade, então essa pessoa já tem visão de ressurreto. Então, se ele vive o compromisso de Deus, Deus tem compromisso com ele. Se ele vive buscando a Deus só para as coisas da vida, ele vai tornar o mais miserável homem. Então as bênçãos, elas estão muito ligadas a satisfazer a Deus primeiro. Quem satisfaz a Deus, a bênção acompanha. Quem não satisfaz a Deus fica correndo atrás dela, mesmo crendo em Deus, mas não quer dizer que vai ser honrado, porque Deus tem compromisso com o plano dele, com o propósito dele. Então veja bem, eram homens descamisados, desgostosos, pobres, perseguidos, se uniram a Davi. O que ocorreu com eles? A bênção os acompanhou, tanto é que eles tornam
os primeiros em Israel, tornam aqueles que vão reinar nas cidades, aqueles que vão estar em posição de destaque naqueles anos que Davi reinou. Mas como que eles foram honrados? Porque viveram o propósito primeiro, viveram a visão de Deus primeiro. Então muitos cristãos ficam para lá, para cá, atrás de novidade, atrás de um do outro para ver se melhora, mas isto vai levar à derrota. Ou seja, a pessoa está pensando nas coisas da terra, ou querendo Deus só para as coisas da vida. Mas se a pessoa já vive ressurreto, ele fala, não, viver ressurreto é viver o propósito de Deus, é viver a visão de Deus, já preparando aqui na terra e para a eternidade. E quando chegar lá no céu, muitos vão perceber que o que Deus tem lá no céu já se assemelha aqui na terra. O que é? Um só coração, uma só fé, um só propósito, todos unidos no objetivo de Deus, todos fazendo em função dele, e reinar as obras da mão dele. Só vai mudar o plano de terra para a eternidade na presença de Deus. Mas logicamente que lá é além do que se pensa, imagina, ou seja, é até palavra inefável o propósito de Deus, mas os fundamentos são os mesmos, mesmo coração, alma e o povo, um só coração, uma só fé, um só amor, unidos na visão de Deus, todos focados no que Deus mandou. Quando a pessoa tem esse foco, ele vive ressurreto. Então você pode perceber, muitos cristãos não querem um foco com Deus, querem que Deus opere sobre ele. Aí a pessoa vai correndo atrás dos profetas, atrás das pessoas, atrás de alguém que ora, ou atrás de alguém carismático, ou atrás de alguém que Deus está usando para ver se melhora a sua vida. Mas esse não é o foco de Deus. Deus usa as pessoas, mas até aqueles que usam o Senhor, se ele não tomar cuidado, acaba perdendo também o mover de Deus. Por quê? Porque o plano de Deus na terra não é só querer que as pessoas sejam abençoadas. A prioridade de Deus é o plano dele na terra para a eternidade. Isto que ocorreu na igreja dos apóstolos. A prioridade não era abençoar as pessoas, a prioridade era o plano de Deus cumprir. A bênção acompanhava a todos, todos foram usados, todos tornaram-se semelhantes de Cristo, porque o coração do povo era um só, trazer a glória de Deus na terra, e todos ter a visão que era ser cristão é se assemelhar ao próprio Cristo, ao próprio Filho de Deus. Então todos tinham aquela visão bem unida, bem claro, não havia discrepância nenhuma, e por isso Deus pôde fazer um grande avivamento. Então a profecia nesta manhã é que venhamos renovar o propósito na visão de Deus, de viver unido ao propósito do Pai, que não venhamos pensar em nós mesmos, mas no coração de Deus, na visão celestial, no que Deus manda fazer na terra e para a eternidade, ou seja, o propósito dele, o fundamento dele, a ordem dele, e viver segundo o coração dele. Então, com o tempo vai ocorrer uma divisão das igrejas. Vai ter igrejas que só vai fazer campanhas para as pessoas ser abençoadas, e vai ter igrejas que vai focar a visão de Deus. Então vai ser a igreja que vai tornando gloriosa, ela vive em função do rei, em função do Senhor. É a diferença entre o reinado de Davi e o reinado do rei Saul. Saul queria os profetas, as bênçãos, para a guerra, para ele conquistar, para reinar sobre o povo, mas o propósito de Deus não foi objetivado. Mas Davi falou, não, meu prazer é a casa de Deus, o templo de Deus, a vontade do Pai é o centro, viver em função dele. E aí todos se uniram a ele e focaram a visão de Deus, aí Deus pôde abençoar. Então o nosso desejo, nosso pensamento da terra, nossa vida é segundo plano. Se já ressuscitou, pensai nas coisas de cima e buscar as coisas de cima e não as da terra. Quanto mais foca o plano de Deus, o que precisamos aqui na terra, Deus acrescentará. E para a eternidade, quando chegar lá, já vai ter aquela noção que o que Deus quis aqui na terra é o fundamento lá para a eternidade. Reinar com Ele, viver unido a um coração, obediente ao propósito dele. Como que uma pessoa vai chegar lá no céu, se aqui na terra ele fazia o que ele bem entendia? Buscava a Deus, mas não
focava a visão de Deus, não tinha compromisso com o propósito do Pai, e não havia um só fé, um só amor, um só coração no plano de Deus. A pessoa fazia o que bem entender da vida, mesmo servindo a Deus. Então praticamente não chega nem no céu. Como que chegará lá no céu se aqui na terra não provou unidade de coração, propósito, dedicação, de corpo e alma e espírito, entregar ao mover de Deus? Então os valentes de Davi, eles eram pessoas, veja bem, que não tinha nada, descamisado, pobre, cheio de angústia, de opressão, porque foram oprimidos. Mas eles, ao ver a visão que Deus deu a Davi, eles se jogaram nela de todo o coração, e a alma e o coração do povo eram um só. Isso ocorreu com o reinado de Davi, ocorreu na igreja primitiva, e Deus aguarda ocorrer antes da volta dele. Uma igreja, um povo focado no plano do Senhor e de todo o coração. Então veja que a história é cíclica, ou seja, ela se repete. Há igrejas que estão aí para a bênção só de Deus, só para o profeta profetizar. Saul só queria o profeta Samuel para abençoar, profetizar, ir para a guerra, conquistar, reinar, ser uma nação, mas não havia nenhuma vírgula do propósito de Deus a cumprir. Nada ele fez para Deus do que era plano de Deus. Mas Davi foi totalmente diferente. Ele focou a visão de Deus, a ordem do Pai. Ele focou o que é as coisas eternas, o que é propósito celestial. Ele teve o reinado abençoado, mas já estava preparado para a eternidade, porque quando chega no céu, já sabe que na eternidade é propósito, é dedicação, é um só coração, uma só fé, um só amor, é total obediência ao que Deus quer. Se aqui na terra a pessoa não é aprovada em obediência, então no céu nunca chegará, porque se a pessoa fala, não, quando eu chegar lá eu obedeço, mas já é aqui na terra que já tem que estar sujeito ao Espírito de Deus, na fé, no amor, na dedicação, no fervor. Então isso é viver ressurreto. Viver ressurreto é fundamentalmente obediência, dedicação, já sujeito à eternidade diante da mão de Deus, sujeito a estar na vontade dele absoluta, e já tem que cumprir isso aqui na terra. Isto é a visão da igreja gloriosa. Então isso já apontava lá em Davi, e cumpriu na igreja primitiva, e agora antes de Jesus voltar, ele está fazendo esse mover, levando um povo a viver o propósito dele, e não viver para Deus abençoar, mas viver para Deus e a bênção nos acompanhar. Veja que é uma diferença de servir a Deus e a bênção acompanhar, ou buscar a Deus para pedir as bênçãos. Isto é uma realidade. Viver ressurreto é a pessoa que vive a visão de todo o coração unido no propósito, a alma e o povo, um só coração, uma só fé, um só amor. Então é a profecia que vamos ter hoje para encerrar sobre o que é viver ressurreto ligado à eternidade. Então essa é mais uma etapa profética, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Pai, em mais um domingo profético. Senhor, que a nossa alegria seja estar na casa de Deus, aprender do Senhor, contemplar a sua formosura, estar no seu templo. Ó Deus amado, que venhamos viver ressurreto, e um dos sinais de quem vive ressurreto é a visão do propósito, uma só fé, um só amor, um só coração, um só desejo no plano de Deus. Ó Deus amado, e nós devemos viver nessa terra focados na visão de Deus. Não adianta nada só falar que serve a Deus ou querer só as bênçãos dele, porque na realidade nós devemos ter a visão da eternidade. A eternidade é a obediência, é viver o que Deus quer, é cumprir a ordem dele, é viver por ele, para ele e por ele, é estar
disponível a todo instante a Ele. Isso já tem que cumprir aqui na terra, porque na eternidade, esses são os fundamentos da eternidade. Viver por Ele, para Ele e por Ele, disponível a Ele a todo instante, todo momento, adorá-lo e reverenciá-lo, está reinando as obras da mão dEle, no que Ele ordena, e com prazer e alegria, em um só coração, a sua fé, um só amor. Isto é para a eternidade, mas já começa aqui na terra, como ocorreu com os valentes de Davi, como ocorreu com a igreja dos apóstolos, e vai ocorrer, ó Pai, com o avivamento antes da volta do Senhor. Sempre que Deus levantou o seu povo, Ele procurou no seu povo o propósito de coração, a dedicação, a visão celestial a cumprir, e a bênção acompanhava. Assim ocorreu de Abraão e vai cumprir até na volta de Cristo. Senhor, e que venhamos ter a visão de ressurretos, ó Pai. Que esta obra seja aprovada na visão celestial, que ninguém venha desviar ou rebeliar, ou sair do plano de Deus, ou buscar a Deus só para as coisas da vida, que vai tornar os mais miseráveis homens. Que não venhamos viver sem propósito, sem visão de Deus. Senhor, muitos estão aí pregando o Evangelho, uns por contenda, por comércio, por rebelião, por fingimento, como Paulo escreveu aos Filipenses 1:15, que declara: alguns pregariam por comércio, por contenda, por fingimento, por competição ou por rebelião. Nós devemos pregar segundamente Cristo, pregar a visão da igreja ressurreta, o evangelho dos ressurretos, o evangelho daqueles que buscam as coisas do céu, que pensam nas coisas do céu, não nas da terra. Senhor, que a igreja torne realmente gloriosa, ó Deus amado. Senhor, muitos naquele dia vão falar: mas pregamos, fizemos sinal, cremos no teu nome. E muitos vão ouvir: apartai de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, não vos conheci. Senhor, é a parábola das 10 virgens. Muitos estão dessa maneira, querem Deus só por favor, e não querem viver o seu propósito, e também não terá como reinar com Ele na eternidade. Ó Deus amado, que a igreja esteja atenta à visão celestial, mas Deus tem compromisso com o plano dEle, com a visão dEle. Deus tem compromisso com a ordem dEle. Por isso os valentes de Davi foram todos honrados, porque eles esqueceram da vida dele, de descamisado, sofredor, de abatido, de espírito desgostoso, de oprimidos, de derrotados, e passaram a viver a visão de Deus dada a Davi, e por isso foram honrados. E os soldados de Davi todos tinham unidade, um coração firme, dedicado, fervorosos, dava a vida por Davi para cumprir a visão de Deus. Já apontava para a igreja gloriosa, já apontava para também a visão de ressurretos, porque lá no céu a alma, o coração do povo de Deus é um só, em propósito do Rei Eterno. Ó Deus amado, que a igreja tenha esta visão celestial, opere profeticamente, povo sarado, curado, prósperos, honrados, cheio do Espírito Santo, que ninguém venha ser derrotado, fracassado, que ninguém retroaja, que ninguém venha se envolver com aquilo que é contrário ao plano de Deus, que ninguém venha se envolver com aquilo que é meramente visão humana ou terrena, ou muitas vezes envolvida com embuste, porque o evangelho está sendo pregado, mas muitos estão pregando por comércio, por contenda, por competição, por fingimento. Mas devemos viver o evangelho segundo Cristo, viver ressurretos, como Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 1. Senhor, que a palavra se cumpre em nosso meio, tornando esta obra realmente santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Envolva a todos, ó Pai, com a tua presença, com a tua graça, com a tua virtude. Envolva a todos, ó Pai, com a tua luz bendita e maravilhosa. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a viver o teu propósito celestial. Dai-nos um coração igual ao teu, Jesus. Dai-nos um propósito, Pai, segundo o teu. Nos ajuda, Senhor, a viver a tua vontade. Senhor, que a nossa comida, a nossa água seja a tua vontade. Senhor, que nessa terra não venhamos nos iludir com esse mundo, porque aqui na terra é como um vapor, é como, ó Pai, uma verdura que nasce, cresce, murcha, desaparece.
mas os que fazem a tua vontade dura eternamente. Bendito o nome de Jesus. Envolva a todos com tua glória, Pai. Torne esta obra santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Nos purifica de todo pecado, nos ajuda a viver em santidade, nos ajuda a viver o propósito de Deus, nos ajuda, Pai, a negar nós mesmos, porque se o grão de trigo não morrer, não dá fruto, mas se o grão de trigo morrer, dá muito fruto. Que experimentemos a morte do homem adâmico e venhamos viver mortificados e andando no Espírito, no propósito de Deus. Opere grandissimamente, abundante vitória a todos que vieram. Envolva a todos com a tua glória, com a tua presença, com a tua virtude. Esta obra é tua, Pai. Tu deu a visão, estamos cumprindo a visão, assim como tu deu a visão a Davi, mas a visão não era só dele, todos se uniram na mesma visão de trazer a glória de Deus na terra. E assim tu tem falado, mas a visão não é só nossa, é de todos que queiram a igreja gloriosa, e todos que são unidos num só coração, num só propósito, a sua alma, serão honrados na terra e para a eternidade. A eternidade, os princípios da eternidade já começam aqui na terra. Viver ressurretos, louvado o nome do Senhor. Aviva a tua igreja, Pai. Honra a todos com a tua presença celestial. Nos ajuda, Pai, a andar no Espírito e não na raça adâmica caída. Envolva a todos com a tua presença. Vida abundante a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.